Muito boa noite, você que nos assiste aí pelo YouTube. Para nós é uma grande alegria te ter aqui com a gente. Nós estamos aqui transmitindo esse culto online para edificar, para abençoar a tua vida, mas para nós sermos edificados também, né? O nosso culto é para a glória de Deus, é para exaltar a Deus. Então nós esperamos de fato que você seja edificado, que Deus fale com você, que a sua fé seja nutrida, alimentada e renovada nessa noite. Queria te convidar a fechar os olhos aí na tua casa. Eu sei que é meio complicado reunir todo mundo para assistir um culto online, mas eu queria te convidar a ter um momento de você pegar na mão das pessoas que estão perto de ti, ou fechar os teus olhos, ficar em silêncio e orar junto com a gente. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, obrigado por esse tempo, Deus, porque nós reservamos, Senhor, esse momento para estar contigo, esse momento para te cultuar, para te louvar, Senhor, com a nossa vida, Senhor, mesmo com as dificuldades que nós temos de ter um culto online, Senhor, nós sabemos que Tu é Espírito e vida, Senhor, e Tu podes sim, Senhor, visitar as pessoas, unir as pessoas, Senhor, o Teu Espírito Santo pode sim unir o corpo da igreja agora, Senhor, unir as pessoas, Senhor, e trazer comunhão, edificação, Senhor, até libertação, Senhor, para aqueles que estão, Senhor, em casa, assistindo essa transmissão, Pai. Então visita, Deus, entra nos lares agora, entra nos corações e nas mentes, Senhor, e faz o que Tu faz de melhor, que é redimir o homem, salvar o homem, em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos cantar essa canção que é a resposta da primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade, que a gente usa, né, como literatura aqui na igreja, e a pergunta é: qual é o nosso único consolo na vida e na morte? Nós vamos responder essa questão cantando essa canção. Meu consolo em vida ou em morte é que eu não pertenço a mim. Fui comprado com sangue, eu confesso, eu pertenço só a Ti. Por Deus Pai que decretou e Jesus se entregou. Pelo Espírito eu livre sou pra Te seguir. Meu consolo em vida ou em morte é que eu não pertenço a mim. Fui comprado com sangue e eu confesso, eu pertenço só a Ti. Por Deus Pai que decretou e Jesus que se entregou. Pelo Espírito eu livre sou pra Te seguir. Jesus, Tu me tomaste para Ti.
Obrigado, Deus, porque a nossa esperança, Senhor, não está em nós mesmos, não está no nosso emprego, não está nas coisas que nós possuímos, mas a nossa esperança, Senhor, está em Ti. Tu é imutável, Tu é eterno, Senhor. Tu é diferente, Senhor, de tudo e de todos, Pai. É por isso que nós colocamos a nossa esperança em Ti, Senhor, porque sabemos que se nós crermos em Ti, nós receberemos de volta a vida eterna. Amém. Estaremos contigo pela eternidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora essa canção chamada Boa Nova. Ela é uma canção mais confessional e ela te chama, te convida a ter uma vida de devocional, a poder se deleitar em Deus, em seu Filho Jesus, todos os dias da tua vida. Então eu te convido a prestar atenção nessa canção, a cantar junto com a gente essa canção chamada Boa Nova. Tudo quanto eu tenho pra dizer, eu digo muito pouco com as palavras. Eu presto atenção em Ti, vejo com apreço Teu andar, a imagem mais perfeita da verdade, palavra viva, vida que eu posso tocar, me guia. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem. Tudo quanto eu tenho pra dizer, eu digo muito pouco com as palavras. Eu presto atenção em Ti, vejo com apreço Teu andar, a imagem mais perfeita da verdade, palavra viva, vida que eu posso tocar, me guia. Mas sou tentado aí, adiando esse dia. Quero me lançar em Ti e me ver completo em Teu amor. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me
Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração, Senhor. Tu é muito mais do que nós podemos cantar, do que nós podemos falar, Senhor. Tu és indescritível, Tu és inigualável, Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, as nossas palavras, Senhor, mas a singeleza também do nosso coração, a chegar diante de um Deus tão tremendo, Senhor, e poder cantar, Senhor, poder abrir o nosso coração e expressar palavras de gratidão e de amor e de devoção a Ti, Pai. Recebe, Senhor, o louvor de cada pessoa que cantou, Senhor, que se conectou, Senhor, que estava no mesmo espírito, Senhor, que nós nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, agora nós vamos passar então para os recados. O seu Johnny vai dar os recados aí da nossa igreja e logo mais nós voltamos então com a palavra de hoje. Tá bom? Até lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem. Hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Nossos avisos vão ser ao vivo, aqui direto do culto. Trouxe uma colinha aqui. Primeira coisa, a gente está se reunindo através de videochamada lá no Zoom, todas as terças e quintas. Nas terças-feiras está rolando uma reunião de oração. Então a gente troca uma ideia ali, conversa um pouco, reúne os pedidos e depois faz uma rodada de oração. Na quinta-feira, a gente está terminando agora o estudo do livro Cristianismo Básico, que inclusive é pauta dessa nossa série que se encerra hoje, né, a Religare. Mas assim que a gente terminar esse livro, nós vamos começar com outro livro, outro tema, outro assunto. Então, se vocês quiserem se conectar conosco, tanto às terças quanto às quintas, em ambos, manda o teu contato ali pro chat. Aqui embaixo está rolando o chat. Também pode ser lá pelo direct do Instagram. Então, deixa lá teu nome, teu telefone, que a gente vai te incluir no grupo. Beleza? Segunda coisa, dízimos e ofertas. Se você quiser contribuir para a gente continuar dando andamento aí com as nossas atividades, os dados bancários para depósito ou transferência estão aqui na descrição do vídeo. Nesse momento de pandemia, né, a gente não está podendo se reunir presencialmente, mas as demandas elas não param, né? Para vocês terem uma ideia, a gente está ajudando um grupo, uma família, ou duas famílias no caso, de venezuelanos. Eles trabalhavam no bar onde a gente se reúne, então na pandemia eles ficaram sem trabalho, estão se esforçando aí, tentando de alguma forma o seu sustento, e a gente está dando um apoio para eles com cesta básica, com roupas, com o que eles precisam. Então, a gente está prestando esse auxílio, né? E através de ofertas a gente pode prestar um auxílio maior ainda para eles. E também nós temos uns irmãos lá em Alvorada, que eles estão na igreja deles abrigando diversas famílias que no último temporal perderam tudo, né? As casas de madeira com o vento viraram em praticamente nada, então as pessoas não têm nem onde morar. A gente está indo lá também, prestando um auxílio para eles, ajudando com as crianças, com as famílias. Tem muitas gurias, né, que precisam de produtos de limpeza, né, tanto higiene pessoal quanto limpeza do ambiente. Então a gente está dando também esse auxílio. Tudo que você puder contribuir com a gente, com dízimos e ofertas, vai ser destinado também para essas causas sociais, né? Para vocês terem uma ideia também, para estar acontecendo esse culto, tem uma equipe toda por trás das câmeras aí. Então, essa galera é voluntária, a gente ajuda eles com deslocamento, com alimentação, né, que é o mínimo. Então, como eu disse, as demandas, mesmo na pandemia, não param. Então, fica à vontade, se você quiser e puder contribuir conosco, Deus vai nos abençoar muito através da tua vida. O chat, né, como eu disse, está rolando o chat ao vivo aqui no vídeo. Ali também tu pode colocar alguma dúvida, algum elogio, alguma crítica,
alguma coisa que Deus falar contigo agora durante a palavra, fica à vontade, ou deixar o teu contato para um pedido de oração, alguma coisa. A gente quer se relacionar contigo, te conhecer, saber quem, além da nossa galera, está acompanhando os cultos. Então, ali no chat é uma boa maneira da gente estar em contato ali ao vivo, beleza? Por último, os nossos cultos acontecem sempre às 19 horas, tá, aqui no YouTube. E durante a semana a gente tem diversos conteúdos lá no Instagram, principalmente, que é @casulo.cb. Então, se tu já é inscrito aqui no canal e ainda não segue lá o Insta, pode seguir lá e acompanhar a gente também, beleza? Vamos para a palavra agora com o pastor Alípio. Deus abençoe vocês, uma boa noite. Boa noite. Vamos então dar início à palavra de hoje. Eu quero dizer que é uma responsabilidade muito grande, porque o tema de hoje é a obra da cruz. É a morte de Jesus. Eu espero que Deus me dê graça, sabedoria, discernimento e muita unção para falar a respeito da maior demonstração de amor de Deus para com a vida do homem. Quando se envolve o nome de Jesus, nós estamos falando de algo extremamente paradoxal. O homem nasce para viver. Jesus nasceu para morrer. A morte para o homem é a sua maior derrota. Para Jesus, a morte é a sua maior vitória. Tudo sobre ele estava profetizado. A sua vinda ao mundo, aonde ele nasceria, a forma que ele viria ao mundo, diz qual seria o seu nome e, inclusive, como seria a sua morte. Tudo estava devidamente profetizado. E mais, qual seria o propósito de sua morte? E é basicamente sobre esse assunto que nós trataremos nesta noite, através dessa live. Um dos escritores renomados do Evangelho, nasceu em Londres, se formou na faculdade de Cambridge. O nome dele é John Stott, e ele escreveu algo impressionante sobre a pessoa de Jesus. Ele diz o seguinte: tudo que foi alcançado por meio da morte de Jesus na cruz, nasceu na mente e no coração de um Deus eterno. Essa declaração de John Stott deixa claro que a morte de Jesus não foi um fato inusitado, ocasional, mas tratava-se sim de um projeto que teve origem no céu e com um propósito divino. Se olharmos para a palavra nos diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E agora já estamos falando de propósito. Podemos afirmar ainda uma outra declaração no Evangelho de João, tão conhecida, mas vamos tratá-la agora como propósito de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O profeta Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus. E Deus usou este profeta não apenas para anunciar a morte de Cristo, mas para anunciar detalhadamente como seria essa morte. E ele descreve o sofrimento vicário de Jesus.
o sofrimento, um sacrifício que vou chamar de expiatório, é uma linguagem um pouco estranha. Eu vou traduzir isso para uma linguagem mais contemporânea. O sacrifício substitutivo de Jesus pelo pecado do homem. Assim nós podemos entender por que Jesus morreu. Ele continua descrevendo com uma riqueza de detalhes, e todos esses detalhes, descritos pelo profeta Isaías, eles aconteceram exatamente na crucificação de Jesus. Ele começa dizendo que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como ovelha muda foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Mas certamente, nossas dores e enfermidades, ele levou sobre si. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O castigo que era para nós, estava sobre ele. A paz que ele tinha, veio para nós. Que troca maravilhosa. A condenação que era para nós, o sacrifício que era para mim e para você, o qual nós deveríamos padecer, Jesus assume este sacrifício, no meu lugar, no teu lugar. Eu gostaria de dizer e tornar isso ainda mais claro. Jesus não morreu por mim. Ele morreu no meu lugar. E por que ele morreu? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, a vontade do Senhor prosperará, ou seja, a vontade do Pai se cumprirá em suas mãos. E ele verá o fruto penoso do seu trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. A pergunta então, que não quer calar: por que Jesus morreu? Por que Jesus teria que morrer? Em primeiro lugar, porque existe uma lei de Deus que diz: todas as almas são minhas. Tanto a alma do Pai quanto a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E essa lei é imutável. Essa lei foi criada por Deus e ela não poderia ser mudada. A sentença não poderia ser mudada. As consequências desse pecado, que é a morte, também não poderia ser mudada. A estratégia de Deus, para que nós não sofrêssemos o dano dessa lei, ou seja, a morte espiritual, o afastamento eterno de Deus, a morte eterna, Deus propôs, através de Jesus Cristo, seu Filho, morrer no nosso lugar. Olha bem que a pena não foi substituída por outra. O amor de Deus por nós não substitui as consequências do pecado. O que estava determinado cumpriu-se e se cumprirá. A alma que pecar, ela morrerá. O que Deus aprove fazer, exatamente um sacrifício substitutivo. Ele coloca o Filho no nosso lugar. Não anula a sentença, não muda a sentença, não muda a pena, nada alterado, mas muda o réu, que era eu, o réu que era você, passa a ser Jesus. Então isso a Bíblia chama de expiação do pecado. Substituir. É como nós estivéssemos transferindo a nossa culpa para Cristo.
Ele, o Cordeiro de Deus, sem pecado, ele se faz pecado no nosso lugar. E é um momento muito difícil, porque desde o momento em que começa o seu ministério, Jesus tinha certeza de uma coisa: ele veio para morrer. Ele veio para dar a sua vida por nós. E quando se aproximava a hora, ali no jardim do Getsemane, ele orando com os discípulos, a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue, antevendo a hora que o esperava. E numa oração como homem, ele implora ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Mas a vontade do Pai era essa. Exatamente para essa hora ele veio. Para esse propósito, Jesus deixou o esplendor da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. Exatamente para beber um cálice que eu, como homem, pecador, não poderia beber. Um pecador não pode morrer por um pecador. Não há redenção. Alguns perguntam: mas e a penitência? Quem sabe através de uma penitência, de um arrependimento, nós alcançamos o perdão. A penitência, ela gera dor à sua carne, mas não redime a sua alma. E daí a sua ineficácia. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, descreve isso. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Homens que a história nos apresenta, como Santo Agostinho, como Lutero, experimentaram na sua própria vida buscar a redenção através da penitência. Lutero foi mais longe. Lutero se auto-penitenciava. Não bastasse as penitências deliberadas pelo sacerdócio, Lutero tinha a sua própria auto-penitência. Ele chegou a fazer para si um azorrague, um chicote, e na ponta desse chicote tinham pedaços de latão, para que quando ele batia nas suas costas, doesse ainda mais, cortasse ainda mais. As suas costas sangravam, o sangue cobria todo o seu dorso, escorria até a terra, mas não era esse sangue remidor, não era esse sacrifício que Deus escolheu para que o homem fosse remido. Essa penitência não alcançava o coração de Deus. Deus escolheu o sacrifício substituto para nós. Não é a penitência, nem a autopenitência. Porque era necessário que aquele que morresse no nosso lugar, para a remissão do nosso pecado, fosse sem pecado. E a Bíblia é categórica quando diz que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Agostinho não era diferente, Lutero não era diferente, Calvino não era diferente. Todos nós pecamos. E em pecado, nem mesmo com o próprio sangue, podemos remir a nossa alma. Porque se o homem pudesse se salvar a si mesmo, Cristo teria morrido em vão. Imagine você, por que tanto sacrifício do Filho de Deus? Por que tanto padecimento, tanta dor, tanta angústia, se o homem pudesse se salvar? Não existe plano B na salvação. Não existe a segunda opção na salvação. Existe aquilo que está determinado por Deus, desde o princípio da criação. Aprove a Deus convergir em Cristo
a salvação de todo homem. E a salvação é pela fé. Não é por sacrifício. Não é fruto de obra meritória. Exatamente para que ninguém se glorie. Até seria fácil. A salvação seria mais fácil se fosse por obras. Principalmente para os ricos. Os ricos fariam obras tremendas. Têm condições. Têm capital. Têm dinheiro. Distribuiriam nas vilas caminhões de cobertores, caminhões de comida, e teriam a sua indulgência plenária. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele determinou que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Mas tem uma pergunta que não quer calar também. Por que morte de cruz? Não bastaria morrer? Não bastaria morrer pelos nossos pecados? Não bastaria derramar o seu sangue pelos nossos pecados? Por que morte e morte de cruz? Tudo tem sentido, mas também tudo em Cristo é paradoxal, mas é profético. E se é profético, é estabelecido por Deus. Lá atrás, no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 23, está escrito que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E quando Jesus falava, 3.000 anos depois, falava com Nicodemos, sentado frente a frente com Nicodemos, que o procura de noite, para ter uma conversa com Cristo. Jesus olha para ele, a Nicodemos. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Em todas as passagens, em todas as profecias a respeito de Cristo, existe uma definição clara de propósito da sua vinda, da sua morte e da sua ressurreição. Considerar o sacrifício da cruz, considerar a morte de Jesus, o Filho de Deus, para que nós, nele crendo, como muitos se apregou por aí, para ter uma vida melhor, para ter condições melhores, para ter emprego melhor, para ter família abençoada, é banalizar a obra da cruz, é banalizar o sacrifício da cruz. Porque para essas outras coisas tem solução. Para essas outras coisas, Deus deu ao homem inteligência, saúde, capacidade para trabalhar, progredir, prosperar, sustentar a sua família. Para ter um casamento abençoado, Deus deu ao homem também uma coisa chamada diálogo, humildade. Mas para salvar a sua alma, só isso não basta. Era necessário a morte. E esta palavra sobre por que a cruz estava profetizado, porque a lei dizia que todo homem que fosse pendurado no madeiro era maldito. Quando Jesus sobe a cruz e toma o meu lugar e o teu lugar, nesse momento, o Filho de Deus se torna maldição. Ele se torna maldito no meu lugar. Por quê? Porque as maldições que eram para a minha vida, consequências do meu pecado, da minha impureza, da minha lascívia, agora estão sobre ele naquele momento. E isso é tão real, isso é tão forte, que neste momento ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento Deus se retira, para que a lei se cumprisse no seu Filho.
Agora está morrendo como homem. Está sofrendo a condenação produzida pelos pecados da humanidade. E o clamor também é o clamor de homem. Como se pedisse um socorro. Mas ele veio exatamente para esta hora. Ele não obteve a resposta do céu. Deus não falou com Jesus na cruz. Era um momento que ele precisava viver. Era um momento que ele precisava padecer. Do seu sacrifício dependia o meu perdão, o nosso perdão. E ele padeceu. Quando se aproxima do último minuto de vida, do último fôlego de vida, Jesus levanta os olhos para o céu e diz a seguinte frase: está consumado. Como dissesse: Pai, eu vim por determinação tua, para cumprir um propósito teu. Fiz tudo que me ordenaste que fizesse. Fui obediente até a morte e morte de cruz. Neste momento, o meu sangue escorre pela cruz. E então eu posso dizer: está consumado. Eu cumpri o teu propósito. Agora só faltava o outro momento para que toda a profecia se cumprisse. Ele mesmo profetizou sobre isso, dizendo: o Filho do Homem há de padecer, sofrer, morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E como foi por ele profetizado, ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. E a palavra de Deus diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? E aqui está mais um paradoxo. A morte é para o homem a sua maior derrota, o que mais o aterroriza. Mas Jesus venceu a morte. Jesus triunfou sobre a morte, pois para isso ele veio. Então, meus queridos, para os que creem na obra da cruz, no sacrifício de Jesus, na sua vitória sobre a morte, a nossa morte não é mais um terror, não é mais uma perda ou uma derrota. A morte, para aquele que crer no homem que venceu a morte, no Filho de Deus, é um passaporte para a eternidade. Deus me deu graça de fazer o enterro da minha mãe. E não é fácil para um filho, ainda que seja pastor, enterrar a sua própria mãe. Porque também sou homem como os demais, como todos os meus irmãos. Mas aquele momento ali, aos pés do caixão, ministrando uma palavra de fé para os meus irmãos, e até mesmo para o meu coração, eu lembrei de uma palavra de Deus que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte daqueles que morrem com a sua fé em Cristo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte daqueles que morrem crendo no seu Salvador. Aqueles que sabem que a morte não encerra tudo, que a morte não bota um ponto final de tudo, mas que a morte nos leva para uma definição. Todos morreremos. Uns para o juízo eterno,
outros para a salvação eterna. A questão agora é com você. Se nós cremos em Jesus de todo o nosso coração, se nós firmamos uma aliança com aquele que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, que está à direita do Pai, que intercede por nós e que voltará para buscar a sua igreja, se essa é a nossa fé, a morte apenas nos levará para a eternidade. E eu ouso dizer mais, e quando falo ouso, estou dizendo ouso pela fé. A eternidade não entra no coração do homem no momento em que ele fecha os olhos, no momento em que ele morre. A eternidade entra no nosso coração no momento em que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu não preciso mais morrer, esperar a morte para que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Ele já está. Então, queridos, quer a morte venha hoje, venha daqui a alguns anos, e ela virá, eu tenho a certeza do que me espera no amanhã. Eu estou voltando para a casa do Pai. Eu estou voltando para o paraíso. Estou voltando para os braços do Criador. Estou voltando para uma comunhão que havia lá no princípio e que foi quebrada pelo pecado, mas esse pecado agora foi destruído, pregado na cruz, vencido pelo sacrifício e pela obra da cruz, pelo sangue carmesim. E agora eu estou livre. Agora eu posso dizer: Pai, eu estou pronto. Qualquer dia, qualquer hora. Não importa agora o tipo que eu vou partir. Se dormindo, se fruto de uma doença, se fruto de um coronavírus, não importa. Realmente isso não importa mais. Isso ainda continua sendo um terror para quem não tem certeza de salvação, para quem não creu na obra da cruz, para quem não entendeu o propósito de Deus, o plano de Deus, e é um plano eterno. Eu creio que Jesus escreveu meu nome no livro da vida. Eu creio que se eu partir agora, eu estarei com o Senhor. E essa certeza não é presunção, é fé. Essa certeza também não é só fé, é propósito, é plano de Deus. Você pode ter essa certeza. Você também poderá ter essa certeza. Basta que você creia na obra da cruz. Basta que você creia no Cristo que veio a este mundo, foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, o teu nome também será escrito no livro da vida. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa é você ter essa certeza no seu coração. Jesus nos dá essa certeza. Eu quero poder orar por você. Quero poder orar por você. Assim como um dia a palavra de Deus entrou no meu coração e gerou essa fé, gerou essa certeza, não apenas para crer no sacrifício, mas para viver essa fé. Nunca pedi a Deus dias melhores para essa vida. Nos meus 40 anos de fé, eu nunca pedi para Deus uma casa própria. Nunca pedi para Deus um carro novo. Nunca pedi para Deus um emprego melhor. Porque o melhor Deus já me deu. O melhor Deus já nos deu. O melhor não está por vir, o melhor já veio. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por mim e por você. Pai, Pai, nesta hora, ministra no coração deste homem e desta mulher, que ouvem esta palavra, e cujos corações estão compungidos pelo Teu Espírito, tocados pelo Teu Espírito, quebrantados pelo Teu Espírito. Se isso está acontecendo,
é porque eles também são escolhidos Deus. Escreve o nome de cada um no livro da vida, para que eles recebam a certeza de salvação, a tua paz e a tua salvação, em o nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Esta palavra que Deus tinha para você nesta noite, e mais uma vez, queremos agradecer a você, a sua família, por terem nos prestigiado com a sua presença, com a sua audiência, e que você saiba de uma coisa: Deus tem o melhor para você. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Boa noite a todos.